Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para mí es un privilegio, una alegría muy grande estar aquí con ustedes. Então já fui apresentada aí pelo vídeo, Ya fui presentada por el video, já conheceram os meus filhos, meu marido. ya conocieron mis hijos, a mi marido. Esse é o terceiro ano que eu venho aqui participar Es el tercer año que vengo aquí a participar e é uma alegria muito grande ver o mover de Deus se estendendo nessa nação. y es una alegría muy grande ver el mover de Dios extendiéndose en esta nación. Deus começou algo há uns anos atrás que era tão pequeno Dios empezó algo algunos años atrás que era tan chico e hoje já não está mais cabendo aqui. y hoy ya no cabe más aquí. E eu creio que o ano que vem vai ser muito maior. Y creo que el próximo año será muchísimo mayor. Amém. Quero que você feche seus olhos. Quiero que cierres tus ojos. Quero orar por você. Quiero orar por ustedes. Senhor, eu quero declarar Señor, yo quiero declarar que nessa tarde a tua que palavra de tu palabra seja ministrada a cada coração sea aqui. ministrada a cada corazón aquí. Que transcenda, Senhor, o natural Que transcenda, Señor, el natural. e que o Senhor atinja o alvo do teu coração. Y que tú atinjas el blanco de tu corazón. Declaro que cada jovem aqui, Declaro que cada joven aquí nesse dia, será despertado en ese día será despertado para sair municiado, para salir de aquí municiado, para poder, Senhor, viver o propósito para poder vivir el propósito que o Senhor já reservou para cada um deles. que el Señor ya reservó para cada uno de ellos. Eu declaro que a sua unção, Yo declaro que tu unción, a sua vida, tu vida, que o teu fluir que su fluir seja liberado nessa sea tarde, liberado en esta tarde. em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém. Aleluia. É um desafio ministrar com o tradutor. Es un desafío ministrar con traductor. Para quem tem pensamentos aleatórios, pior. Para quien tiene pensamientos aleatorios, peor. Mas, enfim, eu vim aqui ministrar para você Vine aquí ministrar para vos algo que o Senhor colocou no meu coração há 5 anos atrás, algo que el Señor puso en mi corazón hace 5 años atrás, quando nós fomos desafiados a assumir a liderança dos jovens lá em São Paulo. cuando nosotros fuimos desafiados a asumir el liderazgo de los jóvenes allá en São Paulo. E Deus despertou um desejo, uma oração sobre o trabalho com jovens. Y Dios despertó un deseo y una oración sobre el trabajo con los jóvenes. O que Deus começou a colocar no meu coração era um desejo de ver jovens Dios empezó a poner en mi corazón el deseo de ver jóvenes se levantando para pregar o evangelho levantándose para predicar el evangelio com unção, com autoridade, con unción, con autoridad, com uma palavra verdadeira, con una palabra verdadera, cheios do Espírito. llenos del Espíritu. Mas o problema é que muitas vezes, El problema es que muchas veces, ali naquele início, allí en el inicio, o que nós víamos era totalmente contrário. lo que nosotros veíamos era totalmente el contrario. E Deus começou a ministrar no meu coração Y Dios empezó a ministrar en mi corazón, que era o desejo de orar e gerar, desejar ver essa geração. que era el deseo de orar y Desejar ver essa geração ver a esa generación se levantando. levantándose. E o desejo que Deus começou dali então a colocar no meu coração Y el deseo que Dios empezó a poner desde allí en mi corazón era orar por uma geração de Estevãos. era orar por una generación de Esteban. Alguém aqui conhece a história de Estevão? ¿Alguien aquí conoce la historia de Esteban? Então, de uma maneira muito breve, eu quero falar para você De una manera muy breve, quiero hablar para ustedes que Estevão era um jovem chamado por Deus. que Esteban era un joven llamado por Dios. Em Atos você encontra a história desse jovem En Hechos encuentras la historia de este joven que foi escolhido em meio a um grupo de irmãos que fue elegido en medio de un grupo de hermanos para ajudar nas dificuldades que a igreja vivia.
para ayudar en la dificultad en las dificultades que la iglesia vivía. Então a igreja ali estava crescendo Entonces la iglesia allí estaba creciendo e surgiu a necessidade que as viúvas não estavam sendo assistidas. y surgió la necesidad que las viudas no estaban siendo asistidas. No meio desse contexto, En el medio de ese contexto, os pastores ali los pastores allí oraram e decidiram levantar homens para servir. oraron y decidieron levantar a hombres para servir. E o que mais chama a atenção Y lo que más llama la atención na história de en la Estevão historia de Esteban é que ele era jovem. es que él era joven. E quando a Bíblia conta, quando elegeram a Estevão, escolheram a Estevão, Y la Biblia cuenta que cuando eligieron a Esteban, escolheram ele. eligieron a él, Foi o primeiro a ser mencionado, él fue el primero a ser mencionado, e não só o nome dele. y no solo el nombre de él, Haviam características na vida dele. habían características en la vida de él. E o meu desejo Y mi deseo é que você entenda es que vos entiendas que Deus tem um propósito na sua que vida, Dios tiene un propósito en tu vida, que Ele deseja te usar nas necessidades da que igreja. Él desea usarte en las necesidades de la iglesia. Então, que você perceba que essas características Entonces, que percibas que esas características que foram vistas na vida de que Estevão fueron vistas en la vida de Esteban são características que precisam ser vistas son características que necesitan ser vistas nas nossas en vidas. nuestras vidas. Quem aqui deseja ser usado por ¿Quién Deus? aquí desea ser usado por Dios? Quem aqui deseja ser um canal desobstruído de Deus? ¿Quién aquí desea ser un canal desobstruido de Dios? Então há sinais, Entonces, hay señales, há critérios, hay criterios, há hay características. características, E lá em Atos 6:5, y allá en Hechos 6:5, a minha tradutora vai ler. esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Então aqui a Bíblia diz Entonces aquí la Biblia dice que Estevão foi escolhido que Esteban fue elegido no meio desses homens, en el medio de estos hombres, mas somente ele pero solamente él é citado duas características. es citado dos características. E a primeira Y la primera que eu quero que você entenda que quiero que entiendas é que Estevão era um homem es que Esteban era un hombre cheio de fé lleno de e fe cheio do Espírito. y lleno del Espíritu. Como você consegue? ¿Cómo logras, Como você vai conseguir cómo vas a conseguir viver o propósito dentro da sua faculdade, vivir el propósito adentro de tu facultad, no meio dos desafios do seu trabalho, en el medio de los desafíos de tu trabajo, nas lutas do seu momento como solteiro? en las luchas de tu momento como soltero? É quando você entender Es cuando entiendas que você precisa ser cheio do Espírito que necesitas ser lleno del e Espíritu cheio de fé. y llenos de fe. Então, é a primeira característica que é mencionada de Estevão, Es la primera característica que es mencionada de Esteban, que ele era um jovem cheio do Espírito que él era un joven lleno del Espíritu e era um jovem cheio de fé. y era un joven lleno de fe. Ser cheio do Espírito Ser lleno del Espíritu fala da sua vida com Deus. habla de tu vida con Dios. Você precisa desejar Necesitas desear ter o Espírito Santo abundante na sua vida, tener el Espíritu Santo abundante en tu vida, ter um relacionamento com Ele, tener un relacionamiento con Él, aquele relacionamento que te constrange quando você está indo para um caminho errado, aquel relacionamiento que te constrange cuando estés yendo a un camino equivocado, aquele relacionamento que te enche de coragem quando você está com medo. aquel relacionamiento que te llena de coraje cuando tenés miedo. É esse relacionamento que te dá fé quando você está com dúvida. Es este relacionamiento que te da fe cuando tenés dudas. A nossa geração Nuestra generación está sendo treinada está siendo entrenada para achar as respostas para encontrar las respuestas na internet, en el internet, na faculdade, en la facultad, nos cursos que nos treinam, en los cursos que nos
Mas eu quero falar para você algo. Pero quiero decirte algo. A sua resposta Tu respuesta está em você viver uma vida com o Espírito Santo. está en que tú vivas una vida con el Espíritu. Foi algo tão notório na vida de Estevão Fue algo tan notable en la vida de Esteban que ele foi escolhido para servir algo simples. que él fue elegido para servir en algo simple. Ele ia ajudar as viúvas a receber as cestas básicas. Él iba a ayudar a las viudas a recibir la canasta de comida. E eu quero falar para você Y le quiero decirte que a primeira coisa que la primera que cosa acontece quando nós somos cheios do Espírito, que pasa cuando somos llenos del Espíritu, nós servimos com o Espírito de Cristo. nosotros servimos con el Espíritu de Cristo. Então Estevão não achou a bola da vez. Entonces Esteban no se agrandó. A bola da vez. Ele não se agrandou. Ele não pensou que ele era o Messi. Se creyó el Messi, ¿eh? Muito pelo contrário. Muy por el contrario. Ele serviu Él servió em algo simples. en algo simple. E você precisa entender Y necesitas entender que esse é um pré-requisito que este es un prerequisito para você ser usado por Deus. para que seas usado por Dios. Se você não consegue servir Si no logras servir a sua igreja, a tu iglesia, ao seu pastor, a tu pastor, a sua liderança, a tu liderazgo, aos seus pais, a tus padres, você nunca vai conseguir servir a Deus. nunca vas a lograr servir a Dios. Então é um pré-requisito para ser usado. Entonces es un prerequisito para ser usado. Então Estevão ali começou a servir essas viúvas. Y Esteban así empezó a servir a estas viudas. E por ser cheio de Deus, Y por ser lleno de Dios, ele servia sem interesse. él servía sin interés. Nossa geração Nuestra generación, gosta de servir para aparecer. a nuestra generación le gusta servir para aparecer. O que eu vou ganhar com isso? ¿Qué voy a ganar con eso? A minha fotinho no Instagram vai aparecer eu ¿Mi foto en servindo? Instagram va a aparecer cuando sirva? A igreja vai ver eu servindo? La iglesia verá que yo sirviendo. Deixa eu dizer algo para você. Déjame decirte algo. O serviço que mais importa para Deus El servicio que más importa para Dios é aquele que ninguém quer fazer, es aquel que nadie quiere hacer, mas que você entra com o espírito correto pero que entras con el espíritu correcto e decide ser resposta de Deus. y decides ser la respuesta de Dios. Olha outros exemplos de pessoas que serviram. Mira otros ejemplos de personas que sirvieron. Davi David serviu a um rei que o perseguia. sirvió a un rey que lo perseguía. Antes serviu um pai que o esqueceu Antes servía a un padre que lo olvidó para poder ser um rei e servir uma nação. para poder ser un rey y servir a una nación. A Bíblia diz que Davi serviu a geração dele até os seus últimos dias. La Biblia dice que David sirvió a su generación hasta los últimos días. Y sus fue- últimos días. E foi contado com um homem que, segundo o coração de Deus, porque tinha disposição Y fue contado como un hombre segundo el corazón de Dios porque tenía disposición de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. de hacer aquello que Dios quería que fuera hecho. Você pega Eliseu também. Ves a Eliseo también. Eliseu serviu Elias. Eliseo sirvió a Elías. E o pedido de Eliseu, eu quero porção dobrada. Y el pedido de Eliseo fue, quiero porción doble. Então, você vê que Deus usa pessoas para serem usadas de uma maneira grande, Entonces ves que Dios usa a personas para ser usadas de una manera grande, mas elas começam servindo pequeno. pero ellas empiezan sirviendo pequeño. Você vê Josué. Ves a Josué. Josué serviu Moisés Josué sirvió a Moisés e foi depois levantado para servir aquela geração. y después fue levantado para servir a aquella generación. E Estevão também serviu. Esteban también sirvió. E o mais forte da vida de Estevão Y lo más fuerte de la vida de Esteban é que conforme ele servia, es que mientras él servía, mais ele era cheio do Espírito, más él era lleno del Espíritu, mais ele era cheio de fé. más él era lleno de fe. Deixa eu dizer algo para o seu coração. Déjame decir algo para tu corazón. Aprenda a servir Aprenda a servir naquilo que Deus deseja que você sirva. en aquello que Dios desea que tú sirvas. Há áreas da igreja, Hay áreas de la iglesia, há áreas na sua faculdade, hay áreas en tu facultad, há áreas no seu trabalho hay áreas en tu que trabajo Deus deseja te usar. que Dios desea usarte. E para de achar que você vai chegar pregando. Para de creer que vas a
chegar já predicando. Às vezes você vai chegar servindo. A veces vas a chegar E vai ser a porta de acesso. y va a ser la puerta de acceso. Então Estevão viveu isso. Entonces Esteban vivió eso. E a Bíblia diz que por conta do bom testemunho dele, Y la Biblia dice que por cuenta del buen testimonio de él, ele foi escolhido. él fue elegido. Você precisa cuidar do seu testemunho. Necesitas cuidar de tu testimonio. Nós não somos perfeitos, Nosotros no somos perfectos, mas nós buscamos a transformação. pero buscamos la transformación. Então, ser cheio de fé Entonces, ser lleno de fe é você ser cheio da certeza de que Deus está com você. es ser lleno de la certeza de que Dios está con vos. De que não importa o caos que você está vivendo hoje, De que no importa el caos que estés viviendo hoy, ou o que falta aí dentro da sua vida, na questão de avanço, de crescimento, o lo que falta ahí en tu vida, en la cuestión de avance, de crecimiento, mas importa que Ele está com você. pero importa que Él está con vos. E Ele vai te levar a esse avanço. Y Él va a te llevar a este Ele avance. vai te levar a esse crescimento. Él te va a llevar a este crecimiento. E Estevão viveu assim. Y Esteban vivió así. E a Bíblia diz que ele não era maduro de idade, Y la Biblia dice que él no era maduro de edad, mas ele era cheio do Espírito Santo. pero él era lleno del Espíritu Deus Santo. pode te usar hoje. Dios te puede usar hoy. Ele deseja te usar hoje. Él desea usarte hoy, Mas você precisa alinhar o seu coração, pero necesitas alinear tu corazón, ajustar a maneira que você enxerga o que é ser usado. ajustar la manera con la que ves que es ser usado. Já ouvi às vezes de jovens Ya oí algunas veces de jóvenes que chegam na Que- igreja que llegan a la iglesia e dizem: eu tenho um chamado pastoral, y dicen, yo tengo un llamado pastoral, mas não tem disposição de lavar um banheiro quando pero no precisa. tiene disposición de lavar un baño cuando necesita. Não tem disposição de arrumar cadeiras. No tiene disposición de arreglar las sillas. Não, esse não é meu chamado. No, ese no es mi llamado. Meu chamado é pregar. Mi llamado es predicar, Mas o chamado de pregar começa com o espírito correto. pero el llamado de predicar empieza con un espíritu correcto. Então, Estevão começou ali servindo aquelas viúvas. Entonces Esteban empezó allí servindo a aquellas viudas E a unção foi crescendo sobre a vida dele. y la unción fue creciendo sobre la vida de él. Todas as vezes que você serve Todas las veces que servís com o espírito correto, con el espíritu correcto, Deus vai honrar você. Dios te va a honrar. Davi foi honrado de trás das malhadas. David fue honrado detrás de las machadas. Estava esquecido Estaba olvidado para os homens, para los hombres, mas não esquecido para Deus. pero no olvidado para Dios. Não valorize ser lembrado, conhecido pela aparência. No valore ser conocido por la apariencia. Valorize ser conhecido pelas suas respostas diante de Deus. Valore ser conocido por tu respuesta delante de Dios. Lá em Atos 6:5, Allá en Hechos 6:5 dice así. é o mesmo. Vamos continuar aqui. Entenda que a manifestação do poder de Deus, Entienda que la manifestación del poder de Dios ela é feita através de alguém que conhece o Espírito es hecha a través de alguien que conoce el poder del e Espíritu que relaciona com Ele, y que se relaciona con que él, valoriza aquilo que Deus valoriza. que valora aquello que Dios valora. Às vezes é algo pequeno, A veces es algo chico, mas é ali que Deus está desejando começar um mover de salvação. pero es allí que Dios está deseando empezar un mover de salvación. Às vezes você está aqui hoje me ouvindo A veces estás aquí hoy escuchándome e Deus vai colocar um desejo no seu coração de servir lá na sua faculdade. y Dios va a poner un deseo en tu corazón de servir allá en tu facultad. Uma maneira natural parece que é servir, Una manera natural parece mas eu que es quero, servir. eu quero declarar sobre você Pero yo quiero declarar sobre vos que conforme você se posiciona para servir lá, que mientras te posicionas para servir allá, Deus vai liberar unção sobre você. Dios va a liberar unción sobre vos E você vai derramar essa unção lá. y vas a derramar esa unción allá. E outros jovens serão salvos. Y otros jóvenes serán salvos. Outros conhecerão a Deus. Otros conocerán a Dios. A segunda característica que a Bíblia diz de Estevão La segunda característica que la Biblia dice de Esteban está lá no versículo 8. está en el versículo 8. Hechos 6:8. Sí. 5, 6,
18, eso. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Então aqui Estevão também era cheio da graça e cheio do poder. Entonces aquí vemos que Esteban era lleno de la gracia y lleno del poder. Conforme você é cheio da vida do Espírito Santo, Mientras sos lleno de la vida del Espíritu Santo, você vai ser direcionado vas a ser direccionado por Ele por Él para você entender e viver a graça. para que entiendas y vivas la gracia. Estevão era alguém tão cheio da graça Esteban era alguien tan lleno de la gracia que essa graça não ficou restrita ali nas viúvas. que esa gracia no se quedó solamente allí en las viudas. Ele começou a pregar. Él empezó a predicar. As orações dele continham sinais. Las oraciones de él tenían señales. Todas as vezes que você se aprofundar na graça, Todas las veces que te profundices en la gracia, o poder de Deus vai ser revelado sobre el sua poder de vida. Dios va a ser revelado sobre tu Você é vida. revestido de autoridade, Sos revestido de autoridad. porque o diabo trabalha nas nossas vidas Porque el diablo trabaja en nuestras vidas para nos mostrar as nossas debilidades, para mostrarnos nuestras debilidades. o quanto a gente pode, o quanto a gente consegue. Lo cuanto podemos, lo cuanto logramos. Agora, quando você se aprofunda na graça, Ahora, cuando vos te profundizas en la gracia, você entende que não é o quanto você pode, entiendes que no es lo cuanto podés, é o quanto Ele fez por es você. lo cuanto Él hizo por vos. Não é o quanto te falta mudar, No es lo que te falta cambiar, é o quanto Ele já te aceitou. es lo cuanto Él ya te aceptó. Então isso te livra dessa condenação Entonces, eso te libera de esa condenación e libera poder sobre a sua y vida. libera poder sobre tu vida. Poder para você passar pelas adversidades. Poder para que pases por las adversidades. Poder para você enfrentar os desafios. Poder para enfrentar los desafíos. Poder para conquistar. Poder para conquistar. Ações de Deus reservado para você. Acciones de Dios reservados para vos. Mas para você acessar esses sonhos, Pero para que acceses este sueño, você precisa entender a graça. necesitas entender la gracia. E o entendimento não é aqui. Y el entendimiento no es aquí. Ela precisa entrar aqui e produzir aqui. Necesitas entrar aquí y producir aquí. Produzir uma transformação na maneira de você enxergar. Producir una transformación en la manera que ves. Porque assim você consegue acessar poder, Porque así logras accesar poder, ousadia, osadía, fé, fe, autoridade, autoridad, indignação. indignación. Há posicionamentos na sua vida Hay posicionamientos en tu vida que faltam acontecer que faltan acontecer porque você ainda não entendeu porque todavía no entendiste a graça que é reservada a você. la gracia que es reservada para vos. Olha o que 2 Timóteo 1:7 diz. Mira lo que dice en 2 Timoteo 1:7. Pues Dios nos ha dado Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Então aqui a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Aquí la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de timidez. O que mais me chama a atenção na história de Estevão Lo que más me llama a atención en la historia de Esteban é que esse jovem es que este joven viu algo, vio a algo, experimentou Deus de uma forma tão profunda experimentó a Dios de una manera tan profunda que o evangelho que ele pregou, que el evangelio que él predicó, a palavra que ele pregou, la palabra que él predicó, não foi mudada, no fue cambiada. nem nos momentos mais difíceis da vida dele. Ni en los momentos más difíciles de su vida. Quantas vezes, irmãos, ¿Cuántas veces, hermanos, nós mudamos o nosso posicionamento diante de problemas? nosotros mudamos, cambiamos nuestro comportamiento, nuestro posicionamiento delante de problemas? Deus nos deu uma direção de conquista, Dios nos dio una dirección de conquista de repente começam os problemas
y de la nada empiezan los problemas, nós já desistimos daquela conquista, nosotros ya desistimos de aquella conquista. acomodamos, Nos acomodamos, pensamos, isso não é mais para mim. pensamos, eso no es más para mí. Essa palavra da restituição talvez é para o meu vizinho, Esa palabra de la restitución quizás es para mi vecino, mas Deus não nos deu esse espírito. pero Dios no nos dio ese espíritu. Ele nos deu espírito de poder. Él nos dio espíritu de poder. Qual espírito tem agido na sua vida? ¿Cuál espíritu tiene actuado en tu vida? Você tem vivido debaixo de medo? ¿Tenés vivido bajo el miedo? Medo de não conseguir terminar a faculdade? ¿Miedo de no lograr terminar la facultad? Medo de não conseguir pagar as contas? ¿Miedo de no lograr pagar las cuentas? Medo de não relacionar? ¿Miedo de no relacionarse? Qual que é o medo que tem carregado você nesses dias? ¿Qué miedo te has cargado estos días? O espírito que às vezes pondera El espíritu que a veces pondera é o espírito que nos governa. es el espíritu que nos gobierna. E Deus disse que Ele te deu Y Dios dice que Él te dio um espírito de poder e não de un espíritu covardia. de poder y no de timidez. Um espírito de ousadia. Un espíritu de osadía. Então você precisa crer com seu coração. Entonces necesitas creer con tu corazón. Tenha um espírito diferente. Tengo un espíritu diferente. A Bíblia diz sobre outro homem que tinha um espírito diferente. La Biblia habla sobre otro hombre que tenía un espíritu distinto. Era Caleb. Era Caleb. Foi no meio dos espias. Fue en el medio de los espías. Todos não acreditaram na promessa de Deus. Ninguno creyó en la promesa de Dios. Mas a Bíblia diz que Caleb, Pero la Biblia dice que Caleb, porque tinha um espírito diferente, porque tenía un espíritu distinto, acreditou naquilo que Deus tinha prometido. creyó en aquello que Dios había prometido. Foi um dos únicos, ele e Josué, que entrou na terra da promessa. Él y Josué fueron los únicos que entraron en la tierra de la promesa. Então, o espírito que nós alimentamos Entonces, el espíritu que nosotros alimentamos vai definir aonde nós chegaremos. va a definir dónde nosotros llegaremos. Assim como eu disse, há sonhos de Deus Así como yo dije, a sueños de Dios para a sua vida, para tu vida, mas você só vai acessar pero solo vas a accesarlos se você alimentar o espírito de Deus dentro de você. si alimentas el espíritu de Dios adentro tuyo. E como que nós alimentamos o espírito de Deus? ¿Y cómo nosotros alimentamos el espíritu de Dios? Mergulhe na palavra. Busquen la palabra. Busque revelação. Busque revelación. Abrace a verdade de Deus sobre a sua Abraza la vida. verdad de Dios sobre tu vida. Jesus foi para aquela cruz para te dar uma vida de vitória. Jesús fue para aquella cruz para darte una vida de victoria. Há um propósito para a sua vida muito maior do que a faculdade que você faz aqui, meu jovem. Hay un propósito de Dios mucho mayor para tu vida que la facultad que haces aquí. Há um propósito muito maior que o seu casamento, relacionamento. Hay un propósito mucho mayor que tu casamiento, que tu relacionamiento. Você veio para cá só como um pretexto de estudar, Viniste para acá solamente con un pretexto de estudiar. mas Deus já tinha arquitetado te usar, Pero Dios ya tenía arquitectado te usar. usarte. Então, alimente o Espírito Santo na sua vida. Entonces alimente el Espíritu Santo en tu vida. Seja cheio dele Sea lleno de e él. você vai manifestar poder. Y vas a manifestar poder. E a terceira característica de Estevão Y la tercera característica de Esteban é que ele pregava com sabedoria e ousadia. es que él predicaba con sabiduría y osadía. Olha o que o versículo 10 diz. Mira lo que dice el versículo 10. Atos 6:10. ¿Cómo no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban? Então, Estevão ele era movido pelo Espírito Entonces Esteban era movido por el espíritu e ele pregava y él com predicaba tanta autoridade con tanta autoridad que ninguém podia resistir. que nadie le podría resistir. Eu oro Yo oro por uma geração assim, por una generación así, que se levanta que se levanta na verdade da graça, en la verdad de la que gracia, se veste dela, se viste de que ella se posiciona para y se pregar. posiciona para E predicar. nada vai resistir à palavra que sai da sua boca. Y nada va a hacer frente a la palabra que sale de tu Não é o boca. diabo, No es el diablo, não são as circunstâncias, no son não las são circunstancias, pessoas. no son personas. Nada vai resistir ao poder da palavra na sua boca. Nada va a resistir el poder de la palabra en tu boca.
Isso acontecia com Estevão. Isso passava com Esteban. Ele começou a servir ali algo simples, Ele começou a servir allí algo simples. mas aquele jovem foi tão cheio da revelação, da graça. Pero aquele jovem foi tão cheio da revelação, da graça. A graça tomou tanta forma na vida dele A graça tomou tanta forma na vida dele que esse poder começou a sair, ser liberado. que esse poder começou a sair, a ser liberado. E conforme ele orava, E mientras ele orava, conforme ele falava, mientras ele o falava, poder era liberado. o poder era liberado. Haviam sim resistências que se levantaram contra Estevão, Haviam sim resistência que se levantaram contra de mas Esteban, ninguém podia resistir à palavra que saía da boca dele. pero nadie poderia ser frente à palavra que saía da boca dele. Então, entenda que Deus tem isso para a sua vida, Então, entiendas que Deus tem isso para tu vida, que você precisa se vestir da revelação da graça, que necessitas vestir-te da revelação da graça, que Cristo morreu por você que Cristo morreu por vós e já te deu livre acesso para a vitória. e já te deu livre acesso para a vitória. Que nada Que nada que venha diante de você, que venga delante de ti, que te resista, que te resista, é mais poderoso do que esse amor, é mais poderoso que esse amor, que é mais poderoso do que essa verdade. que é mais poderoso que essa verdade. Quando você entende isso Quando entendes isso de uma maneira profunda, de uma maneira profunda, você não tem mais medo. não tens mais medo. Você não tem medo de ficar sem dinheiro. Não tens medo de quedar-te sem plata. Você não tem medo de ficar sozinho. Não tens medo de quedar-te solo. Você não tem medo das reprovações. Não tens medo de las reprovações. Você só tem algo dentro de você. Solo tens algo dentro tuyo. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Eu posso amá-lo. Eu posso amá-lo. Quando Deus começou a ministrar no meu coração sobre Estevão, Quando Deus começou a ministrar sobre Esteban em meu coração, eu comecei a ser muito marcada por a vida desse jovem. eu comecei a ser muito marcado por la vida deste jovem. A maneira que ele morre A maneira como ele morre revela a revelação que ele tinha. revela a revelação que tinha ele. Estevão morreu apedrejado Esteban morreu apedreado por pregar o evangelho. por predicar o evangelho. Hoje você não vai morrer apedrejado, meu jovem, Hoje não vas a morrer apedreado, mas você vai ser perseguido. pero serás perseguido, Você vai ser injustiçado. serás injusticiado, Mas será que você vai mudar a pregação? pero será que vas a cambiar a predicação? O que mais me marcou nessa passagem Lo que mais me marcou em este passagem é que quando esse jovem ele estava ali para ser apedrejado, é que quando este jovem estava aqui para ser apedreado, ele consegue ter a mesma oração que Jesus teve. ele logra ter a mesma oração que Jesus teve. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Padre, perdoná-lo. Eles não sabem o que fazem. Somente quem tem Cristo Solamente quem tem Cristo pode, diante da morte, pode, delante da muerte, ter uma oração assim. ter uma oração assim. Porque por coisas muito pequenas, Porque por coisas muito menores, pessoas desistem, pessoas desistem, abandonam abandonam os seus posicionamentos, seus posicionamentos. o que mais me chama a atenção. Lo que mais me chama a atenção, Muitos jovens muitos jovens que são marcados por Deus, que são marcados por Deus, hoje estão queimando, liderando. hoje estão queimando, liderando. Começa a pressão, Empieza a pressão daqui a pouco estão lá no mundo de novo, e logo estão em el mundo de volta, fazendo coisas piores além do que faziam antes. haciendo coisas piores de lo que já hacían. Eu fico me perguntando, E eu me pergunto, será que eles experimentaram Jesus? será que eles experimentaram a Jesus? Quando nós experimentamos Jesus Quando nós experimentamos a Jesus de uma maneira real, de uma maneira real, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. nossas vidas nunca mais são as mesmas. Quando eu comecei a meditar sobre Estevão, Quando comecei a meditar sobre Esteban, o Senhor começou a ministrar tanto no meu coração, o Senhor começou a ministrar tanto em meu coração, porque esse jovem viu algo. porque este jovem viu algo. Eu comecei a orar e falei, Senhor, E eu comecei a orar e dije, Senhor, por que nós não vemos jovens assim? por que não vimos a jovens assim? Por quê? Por quê? E Deus começou a me fazer enxergar E Deus me começou a hacer ver
que havia uma paixão na vida de Estevão. que había pasión en la vida de Esteban. Olha o que no versículo 7:55 diz. Mire lo que dice en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Aqui, a Bíblia fala que Estevão, ele fitou os olhos. Aquí la Biblia dice que Esteban fijó los ojos. Por estar cheio do Espírito, ele fitou os olhos para o céu. Por estar lleno del Espíritu, él fijó los ojos para el cielo E por isso ele viu a glória de Deus. y por eso él vio la gloria de Dios. Cuidado Cuidado. aonde você fita os seus olhos. ¿Para dónde fijas tus ojos? Quando eu perguntei para Deus qual que era a diferença de Estevão, Cuando yo pregunté para Dios cuál era la diferencia de da Esteban, nossa geração de hoje, nuestra generación hoy, ele me disse isso. él me dijo eso. Os olhos de Estevão Los ojos de estavam Esteban fitos no céu. estaban fijados en el Não cielo. estavam aqui. No estaban aquí. Ele, ainda que vivia aqui, Aunque vivía que aquí, servia aqui, que servía aquí, os olhos dele estavam fitos los ojos de él estaban fijados no céu. en el cielo. E por isso ele via a glória de Deus. Y por eso él vía la gloria de Dios. Você precisa decidir aonde você vai fitar os seus olhos. Necesitas decidir dónde vas a fijar tus ojos. Talvez você está aqui estudando, Tal vez estás aquí estudiando, veio para esse país para estudar. vino para este país para estudiar E os seus olhos estavam fitos na sua profissão. y tus ojos estaban fijados en su profesión. Mas Deus está te chamando hoje Pero Dios te está llamando hoy para você mudar a sua ótica. para cambiar tu óptica. Você vai continuar estudando, Vas a seguir estudiando, mas os seus olhos vão estar fitos no céu. pero tus ojos estarán Para ver a fijados en el glória de cielo, Deus na para sua ver vida. la gloria de Dios en el cielo. E olha o que continua dizendo aqui. Y mira lo que sigue diciendo. Por ele fitar os olhos para o céu, Por él haber fijado sus ojos en el cielo, ele viu a glória de Deus él vio la gloria de Dios e ele viu Jesus, y él vio a Jesús que estava à sua direita. que estaba a tu derecha, a su Todas as derecha. vezes que você desejar buscar a glória, Todas las veces que deseas buscar la gloria, você vai encontrar Jesus. vas a encontrar a Jesús. Há uma experiência de Jesus reservada. Hay una experiencia de Jesús reservada. Essa experiência de Estevão, Esa experiencia de Esteban, ele estava diante da morte. él estaba delante de la muerte. Existiam duas opções para esse jovem. Existían dos opciones para este joven. Eu olho para os homens que estão querendo me matar, Yo miro a los hombres que me quieren matar ou eu olho para o Senhor, o yo miro hacia el Señor que me espera e tem me aprovado. que me espera E tem me aprovado. y me tiene aprobado. O versículo continua dizendo, El versículo sigue diciendo, olha o que Estevão disse. mira lo que dijo Esteban. Eis que vejo os céus abertos Veo el cielo abierto e o Filho do Homem y al Hijo del Hombre em pé à destra de Deus. de pie a la derecha de Dios. Porque os olhos desse jovem Porque los ojos de este joven estavam fitos no céu. estaban fijados en el Ele cielo. conseguiu ver os céus abertos. Él pudo ver los cielos abiertos. Eu oro para que hoje Yo oro para que hoy o Senhor el Señor toque nos seus olhos. toque en tus ojos, Que você entenda que entiendas que o Senhor chamou você para uma vida com Ele. que el Señor te llamó para una vida con Él E os seus olhos fitos nele, y tus ojos fijados en Él, a glória de Deus vai ser liberada sobre você. la gloria de Dios será liberada sobre vos. Você não vai sentir a dor da perseguição. No vas a sentir el dolor de la Você persecución. não vai sentir tanta dor nas provações. No vas a sentir tanto dolor en las provaciones, Porque os seus olhos fitos no céu, porque tus ojos fijados en el cielo, o seu coração vai ser alimentado pela verdade de tu Deus sobre a corazón sua será vida, alimentado de la verdad de Dios na sua vida. en tu vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Quiero que cierres sus ojos. A Bíblia diz La Biblia dice que Estevão morreu apedrejado. que Esteban murió apedreado. Porém, no momento da sua morte, Porém, el momento de tu muerte, ele teve a mesma atitude de Jesus. él tuvo la misma actitud de Jesús. Ele disse: Deus, Él dijo, Dios, perdoa. perdónalos. Eles não sabem o que fazem. Ellos no saben lo que hacen. Eu quero declarar sobre você Yo quiero declarar sobre vos que hoje o Senhor que hoy el Señor toque nos seus olhos toque en
tus ojos, que Ele toque no seu coração, que Él toque en tu corazón, que o Espírito Santo que el Espíritu Santo paire nesse lugar paire en este lugar e ajuste o seu coração, y ajuste a tu corazón para que você fixe os seus olhos aos céus para que fijes tus ojos en el cielo e você consiga ver a glória de Deus y reservada a puedas você. ver la gloria de Dios reservada para vos. A glória de Deus reservada para sua história. Hay gloria de Dios reservado para tu historia. A glória de Deus para você vencer as suas guerras. Hay gloria de Dios para vencer tus guerras. Mas o problema é que às vezes os seus olhos não estão no lugar certo. Pero a veces el problema es que tus ojos no están en el lugar correcto. E por não estar no lugar correto, Y por no estar en el lugar correcto, você não consegue acessar essa glória. no consigues accesar esta gloria. Mas eu quero declarar sobre Pero yo você quiero nessa declarar tarde sobre vos en esta que o tarde. Espírito Santo toca no seu coração. El Espíritu Santo toque en tu corazón. E hoje ele ajusta a sua percepção. Y hoy Él ajusta tu percepción. Eu declaro sobre esses jovens hoje Yo declaro sobre estos jóvenes hoy um abraço de intimidade da presença. un abrazo de intimidad de la presencia. Um convite de intimidade. Una invitación de intimidad. Um convite a se aproximar do coração de Jesus. Una invitación a acercarse del corazón de Jesús. E Jesus conquistando você. Y Jesús conquistándote. Eu vejo o Senhor arrancando Yo veo el Señor sacando como que raízes do seu coração. como que raíces de tu corazón. Raízes de medo, Raíces de miedo, raízes de rejeição, de rechazo, raízes de amargura, raíces de tristeza, amargura, que tem segurado você. que tiene segurado a vos. E eu vejo o Senhor abraçando você nessa tarde. Yo veo el Señor abrazándote en esta tarde. É como se Ele colocasse um casaco dele sobre você. Es como si Él hubiera colocado tu buzo sobre vos E Ele te veste nessa nova identidade. y Él te viste en esta nueva identidad. Ele te chama para esse lugar de intimidade. Él te llama para este lugar de intimidad. Há um desejo no coração de Deus Hay un deseo en el corazón de Dios de levantar jovens como Estevão de levantar a jóvenes como Esteban na nossa geração. en nuestra generación. Mas o princípio Pero el principio começa empieza no seu amor com Ele. en tu amor con Él. Estevão era alguém apaixonado Esteban era alguien apasionado, a ponto de ir até o fim, a punto de ir hasta el fin, olhando para Cristo, mirando hacia Cristo, desejando a Cristo, deseando a Cristo, respondendo a Cristo. respondiendo a Cristo. E eu quero declarar sobre você Y yo quiero declarar sobre ustedes que hoje o Senhor toque o seu coração que hoy el Señor toque a tu corazón e Ele renove a sua paixão. y Él renueve tu pasión. A Bíblia diz que até o desejo La Biblia dice que hasta el deseo de adorar ao Senhor de adorar al Señor vem dele, viene de Él, que nós só podemos amar que solo podemos amarlo porque Ele nos amou primeiro. porque Él nos amó primero. Eu quero declarar, Jesus, Yo quiero declarar, Jesús, que nessa tarde o Senhor tem liberdade nesse lugar. que en esta tarde tú tienes libertad en este lugar. Reina sobre os nossos corações, Reina sobre Senhor. nuestros corazones, Señor. Eu declaro, Jesus, a tua presença Yo declaro, Jesús, tu presencia sendo liberada sobre cada jovem aqui. siendo liberada sobre cada joven aquí. Desperta, Senhor. Despierta, Señor. Desperta homens e mulheres Despierta a hombres y mujeres a se posicionarem a posicionar como Estevão, como Esteban, que carregam que lleva uma mensagem un mensaje cheia, llena, regada regada, de graça, cargada de gracia, que se posicionam em autoridade, que posicionan-se en autoridad, que servem com o espírito que correto sirven con el espíritu correcto e que não mudam a sua pregação. y que no cambian tu prédica. Ah, Jesus, faz, Senhor, aquilo que está no seu coração. Hace, Señor, lo que está en tu corazón. Faz o que está no seu coração. Hace lo que está en tu corazón. Eu queria convidar você agora a ficar de pé.